Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando, através da TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o programa Palavra Espírita vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, a Sedic. A Sedic é a do Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. E hoje está conosco a nossa amiga, trabalhadora do Movimento Espírita de Santa Maria, também trabalhadora da Sedic, a Marina Albernaz Ilha. Marina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, porque falar da doutrina espírita é sempre muito bom. Ótimo. Aquilo que a gente aprendeu de bom... tem uma necessidade assim de contar, né? Uhum. Eu acho isso Tens, só a título de curiosidade, quanto tempo de doutrina espírita? De movimento espírita? De movimento espírita não são muitos anos, não. São uns 12 por aí, em torno de 12 anos. Tu acha que 12 não são muitos anos? Não, tem tanta coisa para aprender. Tá certo, sem dúvida. Estamos no básico ainda, tá né? Certo. Marina e telespectador, hoje nós vamos falar, entre outras coisas, mas fundamentalmente sobre Deus. E já de imediato, Marina, eu te pergunto assim, baseado no que a gente ouve, já ouviu muito, mas continua ouvindo, o Espírito de Deus. Deus é um espírito? O que é Deus para a doutrina espírita? Bom, eu acho assim que já a primeira questão do Livro dos Espíritos, como Kardec coloca, já nos dá uma ideia assim de que, primeiro que a gente não tem condições de saber o que é Deus, né? Mas quando ele responde assim, quando ele faz a pergunta, o que é Deus? Com certeza nós não temos condições de saber se é um espírito, é a inteligência suprema do universo. Então, como ele é, sabemos como ele se manifesta, mas não como ele é exatamente. Porque a gente fala, se Deus permite, se Deus não permite, como se Deus fosse uma unidade, um ente que está nos observando, nos permitindo isso, não permitindo aquilo. Essa ideia ainda desse Deus, que é a doutrina de Cristo. Cristo traz isso, é a grande inovação que ele traz no Evangelho, é esse olhar diferenciado de Deus. Deus não é mais visto como um ser que condena, cruel, né? Que premia também. Que também premia, como se a gente pudesse negociar com ele, né? Sim, sem dúvida. Ele deixa de ser um Deus tribal e passa a ser um Deus que ele é realmente clemente, misericordioso, amoroso. Isso é a essência do Evangelho. É nos mostrar o que é Deus, né? O que ele faz, como nós estamos nele, como ele está em nós. Então, claro que o nosso vocabulário, ele vai se utilizar assim, o Espírito de Deus, a mão de Deus, os braços de Deus, isso. Porque a gente traz, né, essa visão restrita do ser humano. Sentado à direita de Deus, né? E assim, basicamente não, o mais importante é que esse Deus é universal. Ele não é o Deus da minha religião, não é o Deus da tua, né? Não é o Deus só do planeta Não é Terra. do planeta Terra. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos a grandiosidade desse ser, né? Muito bem. Marina, Deus, esse Deus que nós não sabemos
o que é Deus, na verdade, somos ainda muito pequenininhos, né? Muito analfabetos ainda nesse aspecto, né? Ele criou tudo. Imagina-se que sim, correto? Agora, se ele criou tudo, ele também criou o mal? Com certeza que não, né? Porque se a gente tem essa ideia hoje, com certeza, com absoluta fé, né, e confiança de um Deus amoroso, né, justo, bom, misericordioso, como nós vamos acreditar que Deus possa ter criado o mal? Então, na questão 629 do Livro dos Espíritos, há esse questionamento: o que é o mal, né? O mal é a ausência do bem. E o homem, nós como seres humanos, assim, a gente tem uma tendência a ser arrogante, orgulhoso, egoísta, né? E quando nós tiramos do centro Deus, a gente se coloca. E quando a gente se coloca, a gente pensa que consegue tudo, que a gente é dona de tudo, que pode fazer tudo. Até que chega alguém não, uma coisa chamada dor que nos nivela e que a gente tem então essa percepção de um ser muito maior, né? Então o mal, na verdade, é quando a gente se coloca no centro e pensa assim: o que é bom para mim está ótimo, para o outro não importa, né? Uhum. E a arrogância e o orgulho de dizer assim: eu me basto, né? Isso é o mal. Porque se nós formos observar assim no mundo, na história, no dia a dia, o que é o mal realmente a não ser o egoísmo? Em todos os aspectos, em todos os níveis. São níveis sociais, é na política, é na sociedade, em tudo. O egoísmo é realmente o grande mal. Esse é o mal. E ele vai acabar? Sim. Conforme o homem vai evoluindo, vai tendo as suas diversas reencarnações, vai desenvolvendo a sua inteligência, e aí ele vai percebendo, porque a doutrina nos faz isso, né? A doutrina nos dá um discernimento. Exatamente. Ela faz com que a gente saia de nós mesmos e perceba o outro de uma outra maneira. Tu já não é um outro ser separado, tu é meu irmão. Eu não sou o umbigo do universo. Também, não sou o umbigo do universo, né? Uhum. E eu acho que é interessante que isso que nos nivela é a dor, né? A dor faz com que a gente fique no mesmo nível. A dor que uma mãe sente aqui em Santa Maria, na perda de um filho, vai sentir no Japão, nos Estados Unidos. É a mesma dor, né, da mãe de lá, né? Então, isso vai fazendo com que a gente comece a deixar o egoísmo em primeiro plano. Agora a gente fala muito em Deus, tem pessoas, os ditos materialistas, que não acreditam em Deus, é um direito deles, certo? Com certeza. Agora, para aqueles que acreditam, existe alguma prova da existência de Deus? Aí a gente faz a pergunta assim: olha em volta, olha em torno, né? A gente não tem condições de provar fisicamente sim, mas a prova é exatamente essa, é material. Olha a criação do universo, né? A gente consegue provar a existência de Deus através dos seus atributos, da sua criação, né? Se a gente pensar que, se por um instante assim, suponhamos que o sol decidisse assim: hoje eu não vou brilhar, né? E daí dá um desconcerto no universo. Será que isso tudo é obra do acaso? Né? Será que não tem uma inteligência muito maior por trás disso, que tudo harmoniza, né? Que tudo controla para o bem da humanidade? Então, as provas, a prova está em nós. Olha o nosso corpo, olha a nossa vida, né? Olha as belezas da natureza, olha a lei natural, o que é. Tudo com seus ciclos, com a harmonia da natureza,
Essa é a maior prova da existência dele. E o universo, né, é infinito. Nós não conseguimos entender o que significa infinito. O universo é infinito, ou seja, não tem fim. Nós não temos essa capacidade de entender. Agora, na mesma medida que ele é infinito, é harmonioso. Exato. Quer dizer, para configurar essa harmonia todo desse universo infinito, tem que existir alguma... Como é que eu vou chamar de inteligência? Inteligência. Não sei, como é que vai ser? Não importa o nome, eu acho, Não importa o nome, né, Marina? Porque o nosso vocabulário é tão pobrinho para definir isso que a gente acaba caindo em inteligência. E o mais interessante, assim, que a gente não se dá por conta no dia a dia da beleza. Né? Exatamente. A gente não se dá por conta de uma natureza fantástica que está aí para nos, para que a gente possa viver com melhor conforto, né? Aí a gente acha que tudo isso é muito natural, que veio assim. Sim, exatamente. Né? Agora, será que um dia nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o homem como um todo, o ser humano, vai entender de forma clara, cristalina, o que é Deus? Olha, segundo os espíritos, né? Quando o homem atingir a completa depuração do espírito, a gente terá condições de entender o que é Deus. Hoje a gente pode sentir o que é Deus, né? Nós conseguimos sentir a presença dele na nossa vida, mas o entendimento só com a completa depuração. Os cristos, com certeza, sabem. Conseguem entender, por exemplo, tu falaste os cristos. Os cristos. O Jesus é um Com Cristo, certeza. né? Quer dizer, é um espírito puro. Esse sim. Consegue entender tudo ou mais claramente, digamos, o que é Deus. Tudo a gente não sabe, né? Tudo a gente não sabe. Mas com certeza, porque ele vivia em comunhão com Deus, né? Porque nós somos muito pequenininhos, nós que eu digo, nós seres aqui desse o ser planeta. Em geral, Muito, muito pequenos em todos os aspectos para entendermos certas coisas. Inclusive, tem certas coisas que a gente chama de milagre, quando que na verdade são ações das leis naturais. Quando se acha a explicação, deixam de ser milagres. Exatamente, né? Sem dúvida. Marina, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sociedade Espírita e Divulgadora Cultural, a SEDIC, que possuem um extraordinário clube do livro espírita, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Em 2 minutinhos a gente já volta falando um pouco mais sobre esse, entre aspas, mistério chamado Deus. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural SEDIC do Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. E hoje eu estou batendo um papo com a Marina Albernaz Ilha, lá da SEDIC. Estamos falando, entre outras coisas, sobre Deus, que é um assunto inesgotável, né? Marina, quando nós oramos
para Deus? Porque normalmente nós oramos para Deus para pedir alguma coisa, né? Essa oração, ela chega até Deus diretamente ou é interceptada por seus prepostos? Por exemplo, nosso anjo de guarda, os espíritos que são encarregados do planeta Terra e por aí afora. O que tu nos diz a respeito disso? Então, quando a gente já pensa assim, quando nós oramos, será que nossa prece chega até Ele? Já tem uma ideia assim de que Ele está afastado. Porque, na verdade, se nós estamos imersos em fluido, né? Esse fluido é divino, Ele está em nós e nós estamos nele. Então, e a prece é uma comunicação. É o jeito que eu me comunico com Deus. Como Ele age que é diferente. Como é que Ele vai responder a uma prece? Então, Ele vai responder através das circunstâncias e das pessoas. Acontece que a gente tem essa ideia assim de que Deus está longe. E isso eu me dei por conta, sabe, um dia que a gente estava estudando sobre isso, e que mesmo no movimento espírita a gente diz assim: vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. E quando a gente diz isso, não sei se acontece contigo, mas assim, parece que a gente tem que viajar com o pensamento, ultrapassando dimensões para chegar num Deus que está muito distante. Quando que, na verdade, Ele está aqui dentro, né? Eu estou nele e Ele conhece as minhas necessidades antes mesmo de eu conhecê-las. Com certeza. Né? E eu ouvi uma coisa muito interessante de um palestrante que ele diz assim, que a frase não é dele, mas é de um pastor que ele fez um estudo. Que por que é que a gente faz prece se Deus sabe tudo? A gente faz a prece para educar os nossos desejos e ver se não é verdade. Exatamente. Porque, na verdade, a gente tem desejos normalmente egoístas, né? Eu quero, Deus, por favor, traz isso para mim, não leva tal pessoa, conserta isso, me dá tal coisa, né? A gente negocia com Deus. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? A gente barganha. Se a gente pensar que até um tempo atrás, quando eu era criança, as pessoas faziam promessas de deixar o cabelo das crianças crescerem, né? Para que não... Como se Deus fosse agir de alguma maneira em função disso, né? É a nossa visão muito infantil da espiritualidade, né? Então, com certeza, Deus, sim, atende às nossas preces, na medida das nossas necessidades. Se for para uma felicidade futura, Ele não vai impedir que coisas não boas aconteçam. E a gente tem uma coisa muito importante, Jader, é a nossa concepção de espírito imortal. Enquanto nós não nos percebermos como espírito imortais que somos, a gente vai ver a vida assim só entre o berço e o túmulo. Exatamente. E isso é que causa toda a diferenciação. É difícil, muito, né? Mas esse é o belo também do processo evolutivo, né? Perfeitamente. Na Bíblia consta que Deus entregou as suas leis, os 10 mandamentos, para Moisés, as tábuas da lei. Agora, por que a doutrina espírita diz que as leis de Deus, não exatamente as 10, não somente as 10, estão escritas na nossa consciência? O que significa isso? Então, as leis que foram ditadas a Moisés, elas têm duas partes. Uma que é a lei de Deus, imutável, né? E a outra que são leis materiais, leis de convívio, em função de como a humanidade se comportava naquela época, né? Naquela época, como era olho por olho, dente por dente. Então, tem uma passagem assim de Mandela, quando ele saiu da prisão, quando ele tomou o país, né? Ele chamou Desmond Tutu, que foi o Prêmio Nobel da Paz, e ele diz assim, que se a gente fosse tratar aqueles que nos fizeram mal, olho por olho, dente por dente, seríamos um país de banguelas e de cegos, né?
Então, essa primeira lei de Moisés foi necessária para conter a violência, a agressividade, mas a parte que é divina, essa permaneceu. E essa está na consciência sempre, não foi só a doutrina espírita, né? Não é através só da doutrina espírita. Todos aqueles que vieram antes e que estudaram a lei divina, que praticaram, perceberam isso, que ela está na consciência. Até porque está na nossa consciência por uma razão muito simples, né? Porque quando dizem que nós seremos julgados no juízo final, na verdade quem vai julgar não é Deus, não é Jesus, não é ninguém. Somos nós mesmos, através da nossa consciência, que vamos nos julgar. Pelo menos isso é que eu aprendi na doutrina espírita. E tem lógica. Como é que Deus vai julgar alguém se ele já sabe o futuro desse alguém? Com certeza, né? Entende? Não tem lógica isso, né, Marina? Agora, Marina, religião e religiosidade. O que é uma, o que é outra? Sabe que isso é um assunto muito interessante, porque a religião, ela diz respeito, assim, a ritos, a dogmas, né? Maneiras de se relacionar. Já a religiosidade é o relacionamento. Religiosidade porque uma independe da outra. Uhum. Tu pode ter uma religião e não ter um relacionamento com Deus. Não ter religiosidade, digamos. Exato. E pode ser ateu e ter religiosidade. E pode ser ateu e ter religiosidade pela forma de conduta. Uhum. Né? Isso para mim foi uma grande descoberta, sabe? Esse relacionamento com Deus através dessa religiosidade. Tem uma passagem muito interessante que diz que assim que Jesus estava na sinagoga e era sábado e naturalmente que os fariseus de olho nele, sim, né, para ver se ele ia fazer alguma cura porque era proibido, né, no sábado. Então tinha um homem de mão mirrada e Jesus, naturalmente, o nosso modelo e guia, assim, né, ele chama esse homem ao centro do espaço para mostrar que o centro da religiosidade é a figura humana. E é uma coisa que nós normalmente tiramos fora. Achamos assim que atuar com a religiosidade é tu ir num templo, fazer rituais, fazer... enfim, é mais o aspecto externo, né? Certo. Jesus nos mostra que isso é o centro da religiosidade, é a pessoa humana, é a forma, ela existe para que a gente desenvolva a misericórdia, o amor, né? Então, os fariseus não viam, mais preocupados com a forma externa do que com a verdade que Jesus veio nos mostrar. Marina, nós, segundo a doutrina espírita nos fala, a nossa essência é espiritual. Estamos circunstancialmente encarnados como um ser material, certo? Agora, se nós sabemos que a nossa essência é espiritual e que estamos aqui para progredir enquanto espíritos imortais, por que nós somos tão imediatistas? Olha só, a resposta seria mais simples seria assim, somos crianças espirituais ainda, em processo evolutivo. Mas tem uma passagem muito interessante de Marcos que diz assim, muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. O que parece, né? Uhum. O que a gente pensa assim? O que significa isso? E aí Emmanuel vai desenvolver essa ideia muito interessante no capítulo, no número 147 da Fonte Viva. Então ele diz assim, foi um texto escrito lá em 1930 e poucos, né? Através de Chico, mas tão atual porque ele diz assim, o homem é imediatista, ele é preocupado com as coisas externas, com a aquisição, como é o nosso dia a dia, ainda hoje. Depois de todos esses anos, continuamos a mesma coisa, sem tempo de parar e comer. Ir e vir sem tempo de comer. Comer o quê? O alimento espiritual.
é sem tempo da gente se voltar para a vida espiritual. A gente só se volta quando a gente tem necessidade. Exatamente. Senão, a corrida é assim, se eu estou feliz, e ainda mais hoje, que a ideia é assim, tem que ser feliz a qualquer preço, né? Exatamente. Para isso, eu preciso ter as melhores coisas que a matéria nos mostra, né? Não que isso seja ruim, de jeito nenhum. Mas tirar do centro esse foco que é a religiosidade, que é essa comunicação com o Espírito Eterno, isso faz com que a gente perca o chão quando tem um problema. Marina, nós temos 1 minuto e eu vou te fazer uma pergunta em 10 segundos e tu vai me responder em 50 segundos para a gente encerrar o programa. Tudo bem. Como é que a doutrina espírita explica e nos ajuda no nosso aspecto moral? Olha, a resposta é uma, assim, observa Jesus, né? A doutrina nos traz, através do Evangelho, revisto, explicado através do Evangelho por Kardec, pelos Espíritos, um código de conduta. A gente tem um exemplo através de Jesus e tem todo um ensinamento da doutrina muito lúcido, muito esmiuçado para que a gente possa se enxergar, né? Para que a gente possa se autoanalisar e ver se a gente está caminhando nesse caminho assim de prosperidade real e espiritual. Muito bem. Marina, eu quero te agradecer mais uma vez. Que agradeço, muito obrigado Jader, por ter participado, ter aceito vir ao nosso programa. Muito obrigado mesmo, certo? Dá um abraço lá em todo o pessoal lá da CEDIC, certo? Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. E, dizendo isso, estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural CEDIC, da onde que a Marina vem. A CEDIC é do Clube do Livro Espírita. Dos cursos também. Vários cursos. E Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. A você que nos prestigiou mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.